Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa aqui da Faculdade de São Leopoldo Mandic. E hoje nós vamos apresentar um Mandicast especial para vocês. Vejam que estamos aqui no laboratório da Faculdade de São Leopoldo Mandic, de técnicas cirúrgicas, e ao meu lado aqui o professor Bruno Zilberstein, mestre e doutor em cirurgia geral, cirurgia especializado em cirurgia do aparelho digestivo. Ele aqui é um dos precursores no Brasil a introduzir a cirurgia robótica, a cirurgia laparoscópica no dia a dia dos cirurgiões brasileiros e mundo afora. O professor Bruno Zilberstein tem uma longa trajetória. O professor Bruno é professor da USP, do Departamento de Gastroenterologia, assim como professor aqui da Faculdade de São Leopoldo Mandic, também na área de Gastroenterologia, e o coordenador do mestrado em Ciências Médicas aqui da faculdade. Professor Bruno, muito obrigado. E você sendo um dos precursores a trazer a cirurgia robótica para o Brasil, conta um pouquinho dessa história para nós. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer estar no Mandicast e trazer essas informações. Na verdade, o homem sempre pensou em criar escravinhos. E o robô, entre aspas, foi criado no sentido de ser um escravo e permitir, no século passado ainda, operações à distância. E isso daqui foi criado pela Universidade de Stanford, junto com a NASA, e o robô que nós temos hoje em dia, o mais comum, já temos vários hoje, é o robô Da Vinci, da Intuitive, que foi criado nos anos 98, 2000. No mundo começou em 2003 e em 2008 o primeiro robô chegou ao Brasil. Na verdade, Marcelo, ele não é um robô. Ah, não? Não, porque ele é uma ferramenta, mas ela precisa do homem próximo a ele para manipulá-lo. Então ele não faz a ação sozinho. Isso nós esperamos, nos próximos anos, ter a inteligência artificial que faça os comandos. No momento atual, ele precisa do cirurgião para comandá-lo e realizar operações minimamente invasivas com uma ferramenta muito mais precisa. Tá. Como que funciona a cirurgia robótica? Na verdade, a cirurgia robótica funciona da seguinte maneira. É um equipamento que tem comandos a serem executados pelo próprio cirurgião. As pinças de trabalho, os instrumentos de trabalho são dirigidos a uma certa distância pelo próprio operador, que tem uma visão, uma ampla visão do campo cirúrgico, uma visão tridimensional, diferente da cirurgia laparoscópica clássica. O cirurgião vai manipulando as pinças sem tremor, com facilidade, com ergonomia, com muito conforto, o que dá segurança, e isso permite que as operações sejam realizadas num ambiente mais seguro e de uma maneira até mais rápida. Como que funciona o preparo de uma cirurgia robótica? Do jeito que o senhor está me falando, o médico cirurgião ele não fica necessariamente próximo ao paciente, ele pode estar a uma distância. Então... Ele fica a alguns metros do paciente dentro de um console. Nós vamos mostrar, vou fazer uma propaganda, tá? Pode fazer. Na Mandic nós estamos iniciando e brevemente iniciaremos o curso de treinamento e certificação dos cirurgiões para habilitá-los na utilização do robô. Então, o cirurgião tem um console onde ele comanda o robô, o paciente fica, obviamente, na mesa cirúrgica, e em volta do paciente tem um cirurgião sempre auxiliar próximo ao paciente. Tá. As pinças são colocadas, são introduzidas, e a partir daí são ligados aos braços do robô, que são comandados pelo cirurgião. Tá. E aí a operação transcorre normalmente, mas sempre tendo um outro cirurgião auxiliar próximo ao paciente. Para fazer alguma intervenção que seja necessária. Exatamente, para evitar qualquer acidente, para complementar posições e instrumentação e dissecções
que complementam aquilo que o cirurgião faz com os braços robóticos. E ela é considerada minimamente invasiva porque antigamente precisava fazer alguma coisa, fazia já uma abertura bem ampla, né, do abdômen. Da cavidade, e isso. agora são pequenas cavidades para introduzir essas pinças, é isso? São pequenos orifícios de 8 milímetros ou de 5 milímetros que são colocados nas cavidades a serem operadas. Hoje em dia, nós operamos com robô, fazemos todo tipo de operação. A parte de otorrinolaringologia, as cirurgias complexas são feitas com robô, a parte de cirurgia torácica é feita com robô, a parte de cirurgia abdominal é feita com robô, ginecologia e principalmente urologia. Na urologia foram as primeiras operações e elas permitiram resultados excelentes em termos de tratamento de problemas principalmente do câncer da próstata. Então, com o robô a gente faz qualquer tipo de operação, qualquer intervenção, de uma maneira mais segura e mais precisa. Esses procedimentos, eles são seguros? São bastante seguros. Eles trazem, por exemplo, um menor índice de sangramento, inclusive do que a cirurgia laparoscópica. As complicações com a cirurgia robótica são menores do que na cirurgia convencional ou na cirurgia laparoscópica clássica. Só para a gente exemplificar, dá um exemplo para a gente, o que são as complicações menores que o senhor cita? Complicações menores, por exemplo, nós estamos operando uma estrutura e, sem querer, danificamos uma outra estrutura. Então, com a visão 3D, isto daí é melhor visualizado e evita-se esse tipo de acidente. Também, a visualização dos vasos que irrigam essas estruturas é muito melhor e com isso daqui evitamos lesar um vaso desnecessariamente ou ligar um vaso. Na cirurgia oncológica, onde é necessário ressecar os gânglios, os linfonodos, a precisão dessa ressecção é muito grande e permite inclusive uma visão colorida dessas estruturas para melhorarmos a nossa precisão cirúrgica. Nossa, fantástico. E tem muitos desses robôs pelo Brasil? São muitos os cirurgiões que são habilitados a fazer isso? Qualquer paciente pode fazer esse tipo de procedimento? O paciente pode, mas o cirurgião não. O cirurgião tem que ter pelo menos título de especialista na área e ter uma certificação. Nós, na Mandic, fomos credenciados pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia para emitir essa certificação. Nós podemos treinar os cirurgiões, habilitá-los a utilizar o robô. É a mesma coisa que aprender a dirigir. Certo. Então, a gente tem que aprender a dirigir antes de entrar num carro. E quando mudamos de carro, por exemplo, sair de um Fiat para uma Ferrari, se a gente não aprender a usar a Ferrari, nós vamos bater essa Ferrari e vai custar caro. Com certeza. Então, é a mesma coisa com a cirurgia robótica. Nós temos que certificar o cirurgião. No mundo, existem mais de 6.000 equipamentos. Hoje em dia, são mais de 6 empresas que fabricam robô. A mais conhecida é a Intuitive, e ela que tem esses 6.000 robôs. No Brasil, está entrando uma nova empresa com robô, mas os robôs que existem são da Vinci, da Intuitive, e nós temos 100 equipamentos espalhados pelo Brasil. Ainda é uma operação muito cara. O robô em si custa 3 milhões de dólares. Puxa. Então, a efetivação e do ponto de vista gerencial e de gestão, tem que avaliar muito bem a utilização desse tipo de equipamento, que ainda é muito caro, mas já está barateando pela concorrência. Sim, como tudo, né? Como ainda tudo. bem, trazendo maior conforto para o paciente, segurança para o cirurgião, né? Exatamente. Muito bom. Mas o cirurgião tem que se reciclar. Sim. Por isso que nós temos que aprender o resto da vida. Quem quer fazer medicina, quem quer trabalhar na área da saúde,
não basta terminar a faculdade, Sem vai dúvida. ter que se reciclar. Sem dúvida, que bom. E aí, aproveitando esse gancho, vamos lá aprender um pouquinho com o mestre aqui da cirurgia robótica, o professor Bruno, que vai utilizar aqui o módulo que nós temos, o módulo educacional para o aprendizado dos cirurgiões dentistas aqui na Faculdade São Leopoldo Mandic. Vamos lá, professor? Vamos lá. Pessoal, e agora então nós vamos apresentar para vocês o módulo aqui de educacional, mas que ele guarda muita semelhança quando o paciente está na sala cirúrgica lá para fazer o procedimento cirúrgico. Professor Bruno, explique para a gente aqui o equipamento. Bem, professor Marcelo, é um equipamento muito sofisticado que a Mandic adquiriu, não é nada barato e é chamado simulador. Ele reflete, de fato, as operações reais. É como se fosse uma operação real, só que é um desenho tridimensional com toda a sensibilidade de uma cirurgia real. É chamado de simulador. E tem todos os movimentos e todos os comandos do robô. Nós, na Mandic, fazemos esse treinamento com o cirurgião a ser certificado antes de ele praticar no ser humano. Isso facilita muito e é um aprendizado importante. Nesse caso, nós vamos demonstrar alguns movimentos numa operação de rotina que é a retirada do útero, a histerectomia. Então, o que se vê nessa imagem é o útero, as pinças do robô e vou manipular para se ter uma ideia de como se utiliza isso. A minha visão, aqui a visão é 2D, só que a minha visão dentro do simulador é 3D. Eu vejo tridimensionalmente as estruturas. Então, eu irei movimentar, esta daqui é uma tesoura, e nessa pinça aqui é uma pinça de apreensão. Vejam como se eu toco o útero, ele se manifesta, ele mexe. Aqui está o ovário, aqui está a trompa e aqui, se eu cortar, aqui é a artéria uterina. Então, ele simula tudo. Se eu cortar, sai sangue. Olha só. Veja só. E aí eu tenho a capacidade também de fazer hemostasia, ou seja, de acabar com o sangramento. E assim vão os movimentos e nós vamos exercendo esse controle e esses movimentos, fazendo a operação e completando a operação, mas sentindo exatamente o que se sente na cirurgia real. Nossa, que coisa espetacular. E aí, no momento cirúrgico, lá na sala cirúrgica, o cirurgião está num equipamento como esse, essas pinças, num paciente que está deitado ao lado e o cirurgião auxiliar ao lado. Você, no caso, é o cirurgião auxiliar. Que bom. Eu só preciso treinar muito e aprender muito como o senhor para poder fazer esses movimentos que são movimentos refinados. E como o senhor explicou para a gente, o cirurgião ele precisa fazer todo esse treinamento nesse módulo para daí ser certificado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões para poder estar habilitado a operar um paciente, é isso? Exatamente. Na verdade, ele é certificado pela Mandic, Sim. que foi certificada pelo Colégio Brasileiro. Tá certo, é isso aí. Então, pessoal, esse é o equipamento, o módulo educacional, né, para os cirurgiões fazerem o treinamento. Aqui na São Leopoldo Mandic, como o Dr. Bruno mencionou, nós temos esse equipamento para esses cirurgiões que querem se capacitar, para se tornarem cirurgiões aptos a operar por meio das cirurgias robóticas. Professor, espetacular, viu? Parabéns. Acho que todos os pacientes aí que possam usufruir disso tenham uma melhor recuperação, como o senhor falou, e não é tão simples como parece, né, operar. Então, o cirurgião realmente ele precisa fazer esses treinamentos, né? Com certeza. E nós estamos devidamente equipados para oferecer isso aos cirurgiões que queiram se adestrar na utilização do robô como ferramenta de trabalho. É isso aí, pessoal. Quem é da área de saúde não dá para parar. E a tecnologia, ela só vem cada vez mais para agregar e para trazer mais conforto, mais segurança para os nossos pacientes.
Então está aqui à disposição para vocês. Professor Bruno, muito obrigado por toda essa conversa. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Se você gostou desse nosso bate-papo aqui, na Faculdade São Leopoldo Mandic, dentro do laboratório de técnicas cirúrgicas, mostrando para você aqui a utilização de uma cirurgia robótica, né, que o professor Bruno até simulou aqui uma esterectomia, retirada do útero. Deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic e quem está nos ouvindo aí pelo Spotify ou qualquer agregador de áudio, eu convido a assistir no YouTube aí essa demonstração que o professor Bruno fez da cirurgia robótica. Até uma próxima!